Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas na TV Brasileira, na Prudente News 1070, começando mais uma semana. Eu sou Eudes Figueiredo. Vamos lá para as principais informações de hoje, para a gente colocar para os nossos comentaristas, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. Vamos começar com o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo! Vamos lá para o seu destaque. Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui. E o meu destaque de hoje vai para uma notícia que a gente já tem trabalhado há algum tempo, que é a concessão do aeroporto, dos aeroportos paulistas, e o aeroporto de Presidente Prudente está no meio disso daí. A sociedade civil lutou bravamente. Eu destaco algumas entidades, como, por exemplo, a UEPP, que fizeram uma atuação bastante incisiva junto aos nossos políticos na tentativa de melhorar esse edital. Infelizmente, nós não conseguimos. O edital ele continua prejudicando a nossa região e os políticos que nos representam, né, tanto em nível estadual quanto em nível municipal, muito pouco fizeram para que a gente reverta isso, o que é uma pena. Nosso aeroporto está condenado com essa concessão a passar pelos próximos 16 anos do exato tamanho que ele está e de 16 anos até o 30º ano, que é o final da concessão, ele tende a receber alguma melhoria ali no terminal, melhoria essa que sequer será suficiente para atender o público que hoje já faz uso do aeroporto. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo, vamos para o seu destaque. O meu primeiro destaque é dizer que, graças a Deus, né, a vacinação do Brasil ultrapassa 100 milhões já, quase 120 milhões, mais de 130 milhões de vacina disponibilizada, né, para toda a população. A confirmação da visita do presidente da República dia 31 aqui, e dá uns dados, né, para aqueles bem poucos, né, que acham que o governo federal está muito ausente. Foram quase 160 milhões aplicados contra o Covid só de verba federal na nossa região. Só para Presidente Prudente nós temos quase 6 milhões de verbas que foram destinadas. Aliás, um trabalho muito bem feito pelo secretário de Esporte, o André Domingues, que soube buscar com a sua influência da medalha olímpica e está sabendo buscar esses apoios. O credenciamento, tão sonhado credenciamento do Hospital do Câncer. Aliás, um abraço através do Silmar a todos os funcionários. Eu fiquei surpreso de saber que o Hospital de Câncer de Prudente hoje tem quase 500 funcionários, né? É realmente uma estrutura muito grande. Eu não sabia disso. Então, esses são os meus destaques. E só um complementinho, as pessoas precisam começar a dar nomes, né? Meu parceiro aí acabou de falar da UPP, que eu também concordo, lutou muito para mudar esse edital, e quando chega na parte dos políticos, não cita nome. Se a gente começar a citar nome, quem sabe nós teríamos uma representatividade muito mais efetiva lá do lado do governador de São Paulo. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia de hoje, para você que está ligado aqui no nosso programa Entre Linhas. Olha só, em reforço à defesa do voto impresso, o presidente Jair Bolsonaro publicou ontem, no domingo, um vídeo de 2015 em que integrantes do PSDB falam da auditoria sobre o resultado das eleições presidenciais em 2014. A auditoria não encontrou indícios de fraude, mas o presidente já afirmou mais de uma vez que está comprovada a fraude em 2014 e que Aécio Neves teria sido eleito. Muito bem, o deputado Carlos Sampaio, que divulgou o parecer sobre a auditoria das urnas em 2014, escreve nos seus comentários dizendo que não foi possível afirmar que houve fraude, ou não porque o sistema é inaferível e inaditável. Ele ainda cita a importância do voto impresso acoplado. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Olha, Eudes, o que a gente tem que apegar aqui é porque 3 ministros do STF se empenham tanto em simplesmente ser contra auditar o voto. Quem, em sã consciência, que quer uma eleição transparente, é contra auditar o voto. De 2012 a 2017, foram feitos alguns testes sobre a viabilidade da urna, né? Sobre a viabilidade, se ela poderia ou não ser violável. Desculpa aí, dei uma engasgada aqui. E o que aconteceu?
saiba vocês que em 5 minutos de observação, quando foi aberto o código-fonte, no último dos testes que foram feitos, foram constatados coisas que são altamente contra o padrão de segurança de quem trabalha nessa área. Detalhe, o TSE, na época, não autorizou a publicação dos vários defeitos que foram encontrados. Eu poderia discorrer todos aqui, mas é muito longo o estudo que foi feito. Ele foi aplicado por um professor. No primeiro teste, em 2012, o TSE abriu um concurso e, para ser aprovado no concurso, o professor Diego de Freitas Aranhas venceu, ele é da Unicamp, de Campinas, para poder fazer os testes. Com pouco tempo, ele decifrou várias coisas que teriam que ser mudadas e que, inclusive, quem trabalha com segurança e tecnologia não aceita mais certas metodologias que eram usadas na urna naquela época, que são as mesmas de hoje. E aí o detalhe, são detalhes assim para o nosso público entender. O TSE não autorizou a publicação dos defeitos, né? E de lá para cá nada foi feito. Sabe onde está esse professor hoje? Em 2018 ele foi para a Dinamarca, justamente pelos seus estudos e conhecimento, trabalhar lá na Dinamarca com implementação eficiente de algoritmos criptografados e análise de segurança internacional. Entendeu? Então, quer dizer, e daí, né? Por que brigar tanto contra auditar o voto? Por que brigar tanto contra você ter uma votação mais transparente? Só para lembrar da última eleição do Aécio Neves da Dilma, você que andou na rua, a Dilma venceria as eleições? É só pensar e lembrar disso na época aí. Desculpa um pouco os engasgos aqui, que meu chá hoje não saiu, viu, Eudes? Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, é com você. Como é que você vê essa questão aí da publicação do presidente, falando novamente do voto impresso? Eu sou favorável, sempre fui e continuo sendo favorável à impressão do voto, né, que seja utilizado o mecanismo eletrônico e que ele seja impresso. Porém, a forma como tem sido conduzida essa discussão, na verdade, ela não tem sido discussão, né, tem sido bate-boca, é extremamente prejudicial a essa tão importante pauta. O presidente, quando ele diz, tenho elementos que provam que as eleições de 2018 foram fraudadas. Eu não entendi até agora, porque quase um mês de que ele foi intimado, porque essa declaração já é antiga, mas faz em torno de um mês que ele foi intimado a apresentar isso, essas provas. Por que ele não apresentou? Muita gente tem dúvidas em relação à segurança, e é claro que sistemas eletrônicos podem ser adulterados, embora até hoje, ao contrário do que foi dito agora há pouco, nunca se foi provada a alteração de dados. É possível que tenha ocorrido? Claro que é possível que tenha ocorrido, mas até o momento nunca se provou que tenha havido essa alteração dos votos. Sou favorável e mantenho a minha opinião em relação à possibilidade de impressão do voto. Porém, o tipo de discussão que está sendo levantado nesse momento não contribui para a construção dessa solução que a gente quer. Contribui exclusivamente para pavimentar um caminho que pode resultar numa eleição com um resultado não favorável a quem está levantando essa bandeira. Está aí o argumento já pavimentado para não aceitar o resultado das urnas. Então, se nós realmente queremos a implantação da impressão do voto, nós precisamos, em primeiro lugar, exigir de que quem tem provas a respeito dessas fraudes, que apresente essas provas para que a gente puna os responsáveis e tenha ainda mais argumentos para defender o nosso ponto de vista. Qualquer tipo de argumentação de que existem provas sem apresentá-las é meramente interesse eleitoral e propaganda eleitoral, antecipada, inclusive. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, a palavra está com você. É meio confuso, né, essa interpretação. Alega que, lógico, que sistema eletrônico pode ser violável e exige que se prove que ele é violável. Olha só que absurdo. Ué, vamos exigir de quem impõe ele que se prove que ele não é violável. Não era o contrário que a gente tinha que fazer? Então você vê o absurdo das colocações, né? Então você veja bem, só não é provado que é violável porque eles não permitem a publicação. Só isso.
Repito aqui, de 42 países que usam o sistema eletrônico, só o Brasil, Bangladesh e Butão, não sei nem onde é Butão, não sei nem onde fica isso. Sabe onde fica isso? Butão? Sei. Só esses 3 países não exigem a impressão do voto. Entendeu, Divaldo? Só esses 3 países. Em vez de nós estarmos juntos aqui unidos dizendo assim, TCE, prova que não tem violação? Não. Você está exigindo que a gente prove que tem violação. Quando você mesmo fala, e muitos que só por ser contra o governo Bolsonaro, dizem, não, ele tem que provar que tem violação. Não, vamos esquecer a política. Nós temos que exigir desse órgão que nós pagamos, que nós bancamos, que esse sistema não tem violação eletrônica, enquanto até a NASA e o Pentágono tem, até a Rússia. Mas a urna eletrônica dos 3 ministros do STF são invioláveis. Divaldo Ceresini, vamos lá para a sua tréplica. É isso, meus amigos. Quando você vê que a preocupação é em puxar saco e em causar confusão, a argumentação é essa. Eu tenho a prova, mas eu não vou apresentar. Vocês vão ter que achar a prova sozinhos. Meu amigo, para com isso. Você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, conseguiu enxergar o absurdo disso? A pessoa tem a prova, diz que tem a prova, né, de que existe uma fraude, mas fala assim, não vou provar nada, não sou obrigado a provar nada, né? E tem gente que se dá ao trabalho, se rebaixa a defender esse tipo de atitude. Quem quer resolver o problema, resolve o problema. Utiliza as ferramentas que tem para resolver o problema. Quem só quer bater boca, não quer resolver problema, porque aí perde o argumento. Muito bem, vamos para o nosso segundo assunto de hoje. Olha, a Prefeitura prevê um orçamento de 803 milhões de reais para 2022. Para o próximo ano, então, a Prefeitura deve contar com esse orçamento. É o que revelou a Secretaria Municipal de Finanças na última quinta-feira em audiência pública virtual. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Já é mais um ano que o orçamento de Presidente Prudente fica nessa faixa de 800 milhões de reais, o que é algo que eu considero positivo, né? Embora um valor que evidentemente que seja alto, mas é positivo sob o ponto de vista de que não tem aumentado a quantidade de dinheiro que sai do nosso bolso para sustentar a máquina do governo, né? Nós esperamos que esses recursos eles sejam geridos com mais eficiência. Existem diversas oportunidades para que haja a economia de dinheiro público. Nós compreendemos que para um primeiro ano de governo, quando você já vem com um orçamento aprovado do governo anterior, é muito complicado você fazer os ajustes no decorrer do ano, mas a gente espera que para o ano que vem, esse orçamento previsto de 800 milhões de reais, a gente consiga uma economia, uma economia em relação a ele, para que sobre mais dinheiro no bolso do prudentino. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você viu aí a previsão de orçamento da Prefeitura Municipal para o próximo ano? Eu não sei onde é a responsabilidade do orçamento da Prefeitura sobrar dinheiro para o prudentino, né? O orçamento da Prefeitura é para aplicar melhorias e benfeitorias de atendimento ao povo prudentino. Há de se ressaltar aqui, muito importante, que quase ou um pouco mais 50% desse orçamento é cumprimento de folha de pagamento, né? A verdade é que o valor não é suficiente para atender todas as demandas que o prefeito tem o desafio de fazer pela frente. Há, se necessário, sim, buscar muito apoio federal, muito apoio de deputados estaduais para verbas que venham através de emenda. E isso, pelo menos nos primeiros 6 meses de governo, o prefeito Ed Thomas vem demonstrando grande habilidade para conseguir e para trazer coisas que complementem o nosso orçamento. Mas é o que tem que ser trabalhado. A seriedade e a transparência do governo vai pesar muito nisso, né? No sentido de demonstrar onde vai toda essa aplicação, todos esses investimentos, e é um perfil do atual prefeito, deixar bem claro e transparente, lembrando que a proposta dele é do bairro para o centro. E assim ele vem fazendo, pelo menos no começo do governo, e quem está perto dele percebe que assim vai ser até o final. São nos detalhes, na criatividade, na curiosidade de querer resolver, no interesse de querer resolver, e assim está indo. Você vê que vai desde os pequenos monumentos até
em grandes proporções de coisas que precisam ser ainda resolvidas na nossa cidade. Muito bem, Edivaldo pediu a palavra. Edivaldo, vamos lá para a sua réplica. Só para a gente lembrar que todo o dinheiro público ele sai do bolso de quem trabalha. O governo não produz riqueza. Quem produz riqueza, eu volto a dizer, é quem acorda cedo, quem rala o dia inteiro e chega no final do dia em casa com a certeza do dever cumprido. Então, o dinheiro suado de todos os brasileiros e dos prudentinos não seria diferente, ele sempre tem que ser muito bem respeitado, sim. E quanto menos a prefeitura gastar, menos impostos ela poderá ter e, com isso, tirar menos dinheiro do bolso do prudentino, do paulista e do brasileiro. Então, a eficiência na gestão pública, ela deve ser regra e não exceção. E é isso que a gente persegue e perseguirá sempre. A eficiência da gestão pública, o respeito ao dinheiro de quem rala o dia inteiro para sustentar essa cidade, esse estado e esse país. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com Entre Linhas na TV brasileira e também na Prudente News 1070. Ok, já estamos de volta. Esse é o Entre Linhas na Prudente News 1070 e também na TV brasileira. Olha, em meio às investigações da CPI da Covid-19, 70% dos brasileiros disseram acreditar que há corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro. É o que apontam novos dados da pesquisa Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo no último domingo. Outros 23% negaram suspeitar que irregularidades na gestão federal existam, enquanto 7% não souberam responder. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Olha, eu tenho que respeitar a pauta, né? Mas não dá nem para discutir assunto de pesquisa, ainda mais quem realiza a pesquisa, né? É uma narrativa toda construída. Você pega a pesquisa da XP, semana passada, 60% das pessoas alegam que são noticiados apenas notícias contra o governo Bolsonaro, enquanto na mesma pesquisa, 63% desaprova. Então, você vê, quem entende um pouquinho, né? Um pouquinho, não vou dizer de números, não, porque nós não somos matemáticos, mas quem entende um pouquinho do poder da política, dos interesses das pesquisas, a gente, eu e você, por exemplo, que já vivemos muito perto disso, só muda a proporção, o jogo é o mesmo, né? Vamos fazer uma pesquisa aí, registrar do jeito que tem que registrar, anunciar ela uma semana antes da votação, enfim, nós não podemos acreditar numa pesquisa, nessas pesquisas, é tão cedo, falta 18 meses, são pesquisas totalmente burladas, tem vários vídeos na internet, principalmente do Datafolha, desculpa, hoje eu estou engasgado, principalmente do Datafolha, forjando pergunta. Quem aqui, tem gente aí que está nos ouvindo que sabe, já recebeu o telefonema, quando dá a resposta que eles não querem ouvirem, desliga o telefone. Então, a pesquisa é mais fake news do que... É uma barbaridade, do meu ponto de vista, até é uma pena lamentável a gente ficar alimentando isso. E tem gente que segue o berrante virtual, né? Tem gente que acha alguma coisa positiva na pesquisa, como acha alguma coisa positiva na CPI do circo. Muito bom, é sempre bom colocar aqui os resultados dessas pesquisas, justamente para a gente poder debater, né, a credibilidade das pesquisas no Brasil, que ultimamente, vou dizer para você, as pesquisas têm dado muito chute para fora, hein? Vamos lá, Divaldo Cerezini, você acha que está nessa proporção mesmo aí da pesquisa Datafolha? Qual é o seu sentimento, meu amigo? Como é que você vê esses números? Olha, é difícil a gente ter a ideia do Brasil inteiro, né? Nós vivemos em bolhas. Dentro da minha bolha existe, sim, a percepção de que há algum tipo de corrupção dentro do governo, não necessariamente envolvendo o presidente da República, mas membros do governo, notadamente essa turma do Centrão, que já está aí desde sempre, né? O Ricardo Barros é um exemplo desse pessoal, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto, pessoas que sempre estiveram enroladas com a justiça, enroladas em casos de corrupção, alguns provados, alguns em andamento da discussão, outros que o Supremo Tribunal Federal acabou por derrubar. Mas o Brasil, do tamanho que é, com tantos recursos nas mãos do governo, né, e menos recursos nas mãos dos cidadãos,
é muito difícil que nós tenhamos 100% das pessoas que lidam com esses recursos atuando de maneira correta. Daí eu volto sempre a dizer a importância que nós temos de diminuir o tamanho do Estado para diminuir o que ele sabe, aquele presuntão que fica as moscas em volta quando você pendura o presuntão. Então a gente diminui o presunto que atrai menos mosca, né? Então nesse sentido, dentro da minha rede de relacionamento, a gente nota que existem sim casos de corrupção. Essa questão da vacina Covaxin é uma questão que tem fortíssimos indícios nesse sentido. Tem outra questão também lá que fica um pouco para trás do tratolão e outras questões. Não, volto a dizer, não necessariamente envolvendo a pessoa do presidente, mas a existência, a persistência desse mal tão grande que o nosso país enfrenta, me parece que realmente ocorre. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, para a sua réplica. Adolfo, com você. Não, eu acho que a colocação do Divaldo, enfim, é uma colocação coerente. Lógico que não dá para se dominar uma máquina inteira. Tenta-se implantar um sistema que diminua ou enfrente, quem quer praticar corrupção no governo. São mais de 20 mil contratos ao mesmo tempo. São quantos mil servidores? Se lá na ponta alguém fala uma bobagem, como responsabilizar o cara que está lá em cima, o presidente da República? Passa por diretorias, passa por departamentos. Vai ser bem rápido. O último caso da vacina, cancelou então, já que tem suspeita. É isso que nós esperamos de um governo. Cancele, não dê prosseguimento, afaste quem está denunciado até que se prove ao contrário. Foi o que o governo fez. Sobre a pesquisa, eu vou dar uma dica para quem está nos ouvindo aqui. Tem uma enquete ao vivo, chama Pesquisa Presidente da República ao vivo. É só se colocar assim. Vai lá, vê como é que está a pesquisa lá. Vê lá se realmente representa o que o Datafolha faz. Se alguém disser, essas pesquisas... Não são, não. São travadas. Se você vota uma vez pelo teu celular, acabou. Não dá para você votar 2 vezes. Entendeu? É a tecnologia melhor do que a urna eletrônica. Pode ter certeza, viu, Eudes e Divaldo? Muito bem, mas dá para votar uma vez pelo celular, uma vez pelo computador? Não dá, não? Só pela identificação do e-mail. Acabou. Muito bem. Muito bem, também não vi, estou chutando aqui. Divaldo Ceresini, vamos lá com você. Você fez enquetes nesse sentido agora, recentemente. Quer divulgá-las aqui? Pois é, a pesquisa só vale aquela que dá o resultado que a pessoa quer. É assim, infelizmente é assim. Eu gostaria, antes de comentar a respeito da pesquisa, fazer uma observação muito importante, que esse relato do Padilha reforça ainda mais isso que eu sempre digo. Nós precisamos fortalecer as nossas instituições de combate à corrupção e não enfraquecê-las, como infelizmente nós vimos acontecer. Combate à corrupção tem que ser pauta de todo governo sério. Nós precisamos ter a prisão em segunda instância, nós precisamos ter mecanismos de investigação. Não se pode combater isso como tem acontecido, porque senão a gente enfraquece o combate à corrupção, facilita a vida dos vagabundos e é assaltado o tempo inteiro. Então, é importante a gente retomar aquela pauta que já existiu um dia de combate à corrupção. Eu fiz, a respeito de enquetes, eu fiz uma enquete a respeito do impeachment, né, para a gente saber, dentro da nossa bolha, como que andava o pensamento das pessoas. E deu aquilo que eu imaginava que fosse dar mesmo, um grande percentual de pessoas que é contrária ao impeachment, e um percentual um pouco maior de pessoas que diz que não existem provas cabais a respeito do envolvimento do presidente em crime de responsabilidade. Então, existe algumas das pessoas que desejam o impeachment do presidente dentro da minha bolha de relacionamento, elas entendem que, embora elas desejem o impeachment do presidente, por acreditarem que ele não é capaz de lidar com os atos da presidência, elas entendem que também não há elementos suficientes para que isso aconteça. E esse percentual de pessoas que entende que não há esses elementos que vinculam o presidente ao crime de responsabilidade é um percentual exatamente igual àquele de pessoas que defenderam e continuam defendendo que o impeachment da presidente Dilma foi legítimo. Muito bem. Olha, nós vamos para a nossa última notícia de hoje, desta segunda-feira. E é o seguinte, a partir de janeiro do ano que vem, o Brasil, através do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Imunização, deverá iniciar um novo ciclo de vacinação de 2022. O de 2021 está encerrado
e as palavras do governador do estado de São Paulo foram as seguintes: eu espero que o Ministério da Saúde cumpra o seu dever e eu estou otimista nesse sentido. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, disse que há uma perspectiva de reforço anual da imunização contra a Covid-19. Enquanto nós tivermos a circulação viral e uma vacina que seja com as novas cepas circulantes, vamos procurar esse reforço na vacinação. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, a gente começa com Adolfo Padilha. Quando a gente observa isso sem os entraves, que não é interessante, não interessa a nós brasileiros aqui, que estamos aqui embaixo, que é as brigas políticas, o governo federal não deixou nenhum momento de fazer os investimentos que tinham que fazer para a compra da vacina, ou até mesmo inclusive através do Butantan de São Paulo, como a Fiocruz. O Brasil tem uma planta já aprovada e caminhando rapidamente para ser uma planta de laboratório para produzir as próprias vacinas, uma das maiores do mundo, né? E até o mesmo governador Dória, com seus acertos e seus erros, seus atropelos, tirando o exagero político, que no meu ponto de vista, ele politizou esse assunto da vacina, pensando na cadeira presidencial do ano que vem, ajudou e ajuda, atrapalha, mas ao mesmo tempo ajuda, porque vira uma corrida de interesses políticos, né? É uma pena. Mas o Brasil caminha bem. O Brasil, acho que até o final desse ano, já tem previsão de compra para vacinar por 2 vezes a quantidade da população brasileira, né? Contratos aí já propostas de compra já aprovadas. O governo federal, em agosto do ano passado, disponibilizou uma verba de bilhões de reais para a compra dessas vacinas, né? Então, eu acho que é importante. O que a gente tem que ficar atento agora é com as observações científicas e médicas de alguns revés da vacina, né? Então, as pessoas, eu volto a dizer aqui, ouça o seu médico, inclusive para saber que vacina você toma. Isso é importante. Sempre ouvir o seu médico. Muito bem, Edivaldo Ceresini, vamos lá. Parece que vai entrar no plano de imunização aí a vacina contra a Covid. Tudo indica que vai nesse caminho, né? Assim como nós temos a vacina anual contra a gripe, né? É bem possível que a gente também tenha a vacina anual contra a Covid. O Instituto Butantan já anunciou estudos nesse sentido em relação à Coronavac. A Pfizer também tem feito estudos nesse sentido, com a dose de reforço, justamente por conta da questão das diversas cepas que já existem em circulação, né? As diversas variantes que estão em circulação. Então, quando nós temos um combate rápido, grande e efetivo contra a doença, nós conseguimos impedir que haja mutação dessa doença e, com isso, quem sabe, até eliminá-la para sempre, como já aconteceu com outras doenças. Como, infelizmente, nós tivemos que passar por um processo de desenvolvimento da vacina, um processo de guerra ideológica contra a vacina, que persiste até hoje, gente falando mal da vacinação, mesmo com os resultados que já foram apresentados. Nós tivemos um prazo de resposta muito alongado. Acredito que do ano que vem por diante, nós teremos essa situação bastante estabilizada. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje, aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Muito obrigado a você que ficou na companhia. Nós voltamos amanhã com Adolfo Padilha, Edivaldo Ceresini, discutindo mais assuntos importantes. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.